o teu Espírito viver nas nossas corações. Que o teu Espírito faça lembrar, Senhor, de tudo quanto Ele preparaste e que nós possamos ser aqui alimentados pela tua bendita e santa palavra, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pode tomar seu assento. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui de novo. Um momento muito especial, porque eu vejo quem já passou aqui na frente trazer uma palavra, sabe o quanto tem que se preparar, pois não é qualquer coisa que a gente está falando aqui, né? É de um Deus Todo-Poderoso que nós estamos tentando tocar a alma. Primeiramente também eu queria agradecer ao pastor pela confiança de poder estar aqui novamente. Eu queria agradecer a igreja a todo o apoio, desde a minha primeira pregação, muitas mensagens positivas e isso com certeza me motivou a estar aqui de novo. Bom, vamos à mensagem então. 1 Samuel, capítulo 16, ela é muito conhecida. Tanto para quem está na igreja quanto quem não está, provavelmente já ouviu falar de Davi. A guerra de Davi e Golias é uma coisa que está em todo canto. Para ver o tanto que Deus usou um homem, um pequeno, fez grande. Davi, que era o menor da sua família, e Deus o exaltou. Pode ver, vocês podem ter conhecido pessoas antes de estar na igreja, vocês já ouviram falar de Davi, isso eu tenho quase certeza. Porque eu, antes de estar na igreja, já ouvi falar de Davi. Essa palavra, ela nos relata a história quando Davi foi ungido. Quando começa o legado de Davi sobre Israel. Mas eu queria voltar um pouco, entender primeiro quem foi Samuel e quem foi Saul, os antecedentes para acontecer isso com Davi. Samuel, ele veio de uma promessa. A mãe de Samuel é chamada Ana. Ana que tinha a sua madre cerrada, ou seja, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Ana, ela começa a clamar ao Senhor um filho, porque ela queria muito. Deus atende o clamor dessa mulher e concede a Samuel. E ela faz uma promessa a Deus que quando ele nascesse, ela nunca ia cortar os cabelos dele. E assim se cumpre. Ela foi fiel com a palavra dela e Deus foi fiel com a palavra dele. Nasce Samuel. Samuel que se tornou sacerdote, se tornou um profeta de Deus e se tornou o primeiro juiz de Israel. Com o passar do tempo, o povo pede um rei para governar. Veja que quem governava o povo naquela época era Deus. Era um governo teocrático, como a gente aprendeu nas aulas. Um governo teocrático, ou seja, Deus era o líder daquele povo naquele momento. Só que Deus, cansado, o povo cansado, ele pede um rei, um homem para governar. Ou seja, Deus para eles não estava suficiente. Eles queriam um homem para liderar eles. Então, Deus atende ao pedido desse povo. E aí se torna um governo de monarquia. Ou seja, o homem vira líder. É interessante ver que quando o povo ele pede um rei, ele vai a Samuel, pois era o homem mais próximo de Deus. E quando ele faz esse pedido a Samuel, Samuel entristece o coração. Porque ele fala, Senhor, eles estão querendo outro rei, eu não estou sendo suficiente para eles estar na frente, estar cuidando. Aí Deus fala a Samuel, Samuel, antes de te rejeitarem, eles rejeitaram a mim, concede o rei a eles. Então, Deus manda Samuel ungir a Saul. Saul que no início é um homem filho de Quis, da tribo de Benjamim. Saul era um homem alto, valente, corajoso, tudo que o povo queria, um homem de guerra. Saul é levantado para liderar esse povo. E a gente vê nas passagens de Samuel que Saul, ele praticamente só participa de guerras. Ou seja, ele estava direcionado a isso, a cuidar do povo nas guerras. E estava sendo tudo muito bom. Saul estava indo bem, estava cuidando de tudo. Só que de repente ele comete um erro muito grave. E desses erros é que ele ofereceu o sacrifício antes de uma batalha. Antes de uma batalha, Samuel falou para ele que voltaria em 7 dias. Chegou no 7º dia,
Saul entregou o sacrifício, dizendo que essa função era de Samuel, o sacerdote. Dali em diante, Deus entristece com Saul. Logo após, Saul despreza a ordem de Deus, agora a destruir todos os amalequitas. Saul poupa a vida do rei Agag e os melhores animais daquele povo. E assim, Deus fala pela boca de Samuel a Saul que ele já está preparando um novo homem, segundo o seu coração. E aí nós entramos em 1 Samuel 16. Nós entramos no momento em que o título vai dizer: Davi é ungido a rei de Israel. Bom, observamos que Deus fala a Samuel assim: até quando vai ter dó de Saul? Eu mesmo rejeitei. Vai à casa de Jessé, o belemita, que lá eu tenho um para ungir. Aleluia. Samuel, ouve a Deus. Vai à casa de Jessé, o belemita. E lá a palavra nos relata que tem 8 filhos, 7 com Jessé e 1 cuidando das ovelhas. Quando Jessé ele chega lá, quando Samuel ele chega lá em Jessé, o povo fica todo tremendo, fica todo nervoso, porque era um profeta, era um homem usado por Deus, então o respeito era maior. Quando ele chega lá, o povo pede: Edibais, a tua vinda? Ele fala assim: Edibais, vim oferecer holocaustos ao Senhor, vim que purifiquem e vamos. Então, eles fazem o que o profeta disse. Neste momento, eles se reúnem na casa. E é interessante ver que havia 7 ali e 1 cuidando das ovelhas. E eu meditava nessa palavra e eu fiquei muito tempo meditando. E foi muito difícil para mim conseguir essa palavra, porque o cansaço me bateu, eu dormia estudando, eu não estava conseguindo. Mas Deus ele conseguiu me revelar. Aleluia! Eu trazer essa palavra para vocês. Davi estava apacentando as ovelhas. E eu parava e pensava assim, eu imagino comigo, o profeta chegando para ungir um ao rei. E Samuel, a Bíblia não declara certo, Davi não declara certo se ele estava perto ou longe da casa de Jessé, seu pai. Mas eu paro e penso, o profeta chegando, os 7 irmãos entram, Jessé e sua família, todos dentro da casa. E Davi estava lá, no cantinho dele, cuidando das ovelhas. Isso é uma reflexão que eu faço comigo. Eu imagino todo mundo entrando e Davi ficando. Eu imagino quanto isso deve ter sido dolorido para o coração dele. Ilustrando uma história, eu começo a imaginar os 7 entrando, os 7 irmãos, e o pequeno, o último, ficando de fora. Talvez, nesse momento, ele já possa ter pensado: será que esqueceram de mim? E quando eu refleti nessa mensagem, Deus me trazia um tema muito forte, que é que em nossas vidas, muitos momentos de dificuldade, a gente pensa se Deus esqueceu da gente. A gente pensa se Deus realmente atendeu ao que nós pedimos há um tempo atrás. A palavra vai nos relatando que eles entram. Eles entram e Jessé começa a apresentar os filhos a Samuel. E é interessante que o primeiro que ele vê é Eliabe. E a primeira coisa que Samuel nota aos olhos é um homem forte, um homem que tem tudo a ser um rei, botando em aparência quem era Saul. Ou seja, Saul era um homem alto e valente. Ele vê Eliabe e diz: é esse que o Senhor quer. E aí já vem uma primeira revelação de Deus ao coração dele, que fala: não atentes, não olhes para o físico, mas olhe para o espírito. É isso que eu estou vendo, é o espírito dele, eu não estou vendo o físico. E eu já tirava uma primeira lição lendo isso, que muitas das vezes a gente se importa tanto com o nosso físico, a gente se importa tanto em ter uma roupa bonita, se importa tanto em ter uma casa, um emprego bom, e não está errado. A gente tem que se doar isso, porque é o nosso dia a dia. A gente, na igreja, a gente não pode vir de qualquer jeito. A gente tem que vir sim, de uma forma
que represente a imagem do Senhor, pois somos semelhança da imagem dele. Só que isso não permite que nós deixemos isso atrapalhar a nossa comunhão com Deus. No nosso dia a dia, temos que buscar as nossas coisas sim, mas a principal coisa é se entregar ao Senhor. Porque o teu corpo, no momento, ele pode estar muito bonito, a tua vestimenta pode estar linda, mas Deus ele não está olhando para isso. Ele está vendo completamente o teu espírito, a tua alma, o teu coração. E Deus nos revela nessa palavra que Ele sonda o coração. E é muito interessante porque antes de eu estar aqui, eu me rendia muito ao meu estilo. Eu me preocupava muito do que as pessoas iam achar do meu físico. Tanto que tem pessoas que hoje em dia se esforçam tanto em academias, se esforçam tanto nessas coisas, e como eu disse, não está errado. Só que a partir do momento que isso ocupa o lugar de Deus, está muito errado, e as consequências são graves. Então a primeira mensagem que Deus me revelava era para que ambos de nós examinassem se na nossa vida o nosso padrão social está acima de Deus. Porque a nossa comunicação com Deus, ela tem que ser Deus e nós. Se intervir alguma coisa no meio, está bloqueando. Se passar, aí a consequência é grave. Se passar a Deus, se algo passar a Deus, a nossa consequência é grave. Já viu aquelas pessoas que se entregam para ter uma vida bem sucedida, só que quando morrem, não leva nada. E aí aquela conexão que tinha com Deus, ela perde, passa o bem material em cima e morre sem nada. Não leva nada, mas o que leva é a alma. E aí a gente tem que examinar o que está dentro. E Deus, Ele revela a Samuel, não olhe para a aparência, pois eu estou sondando o coração. E passa um, e passa dois irmãos, e passa três, e passa quatro, e nenhum deles, e Davi cuidando das ovelhas. E passa mais um, e Davi cuidando das ovelhas. E passa mais um, e Davi cuidando das ovelhas. E aí eu pensava, enquanto todos estavam passando, Davi estava fazendo o quê? Ele estava cuidando das ovelhas. Na nossa vida é assim. Às vezes, muitos estão passando, mas Deus te escolheu. Só que aleluia! em que lugar tu está? No teu trabalho, às vezes, tu está esperando um cargo melhor e Deus já reservou a tua vaga. E passa um, e passa dois e não fica. Só que onde que tu está? Davi, ele estava seguindo a ordem do pai dele. Ele estava cuidando das ovelhas. Na nossa vida, às vezes a gente perde bênção porque não estamos posicionados no lugar correto. Porque no momento que temos que estar cuidando das ovelhas, estamos misturados com lobo. Estamos misturados com coisas que não convêm aos olhos do Senhor. Davi, ele foi obediente. E isso a gente toma muito para nossas vidas, porque a gente tem um pastor aqui também, a gente tem uma pastora. E é isso que a gente tem que ser, obediente a eles. Ovelha anda com ovelha. Ovelha não anda com lobo. Ovelha não anda com lobo. Ovelha foi feita para obedecer. A gente é ovelha. A gente tem que ser obediente. A palavra de Deus que repete na boca do Davi cuidava das ovelhas. Os irmãos passam. E é interessante que Davi ele chega, Samuel está escolhendo, e Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse. E aí Samuel interroga, acabaram os teus filhos? E Jessé fala, não, ainda tem o caçula, o pequeno, está cuidando das ovelhas. Então Samuel fala, mande-o chamá-lo, porque não nos sentaremos até que ele venha. Para tu ver que Deus está te escolhendo, e não importa quantos tem na tua frente, não importa quantos se posicionaram na tua frente, quanto o inimigo armou para tentar colocar outros na tua frente. Lá serviram 7, mas Davi sendo o último, ele foi o escolhido. Eu parava e pensava, Davi chegando, o menorzinho, ele chega e fala, mas o que está acontecendo? Não me chamaram? E aí quando ele chega, Deus já revela o coração de Samuel. É este, é o menor, é o mais fraco, é o desacreditado da família, mas é este que eu quero. É para tu ver que na nossa vida às vezes a gente pensa que é mais fácil. Eu paro e penso, o filho de um famoso se tornar grande do que um desacreditado.
Porque o filho de famoso, ou o filho de uma pessoa conhecida, ele vem de linhagem, ele vem com uma base. A pessoa que está desacreditada, que está perdida, ela não tem chão nenhum, ela vem do zero. A pessoa que nasce com uma base, ela tem um apoio de crescimento. E eu olhava e Deus me revelava que nós estamos aqui não por causa de uma linhagem, mas porque Deus escolheu. Porque Deus não esqueceu. Porque quando tu estava no ventre da tua mãe, Ele já tinha te olhado. Ele já tinha te escolhido para estar aqui neste lugar hoje. E é muito interessante a gente parar e pensar que tem tantas pessoas que podiam estar aqui. Tantas pessoas que tem nessa cidade que podiam estar aqui. Mas Deus reservou um lugar para ti. Sinta-se especial na presença de Deus. Sinta-se especial na casa de Deus. Pois é isso que Ele está querendo dizer. Eu reservei esse lugar para ti. Aleluia. Então, chega Davi e ele é ungido. E eu parava e pensava, a palavra não nos relata isso, mas eu estudando eu vi que Davi, ele foi ungido pelos seus 17 anos. Só que é interessante que quando ele é ungido, a gente não percebe depois que Davi ele vira rei. Davi é ungido a rei, mas Davi não vira rei. Quem estava na liderança ainda era Saul. Quem estava comandando aquele povo era Saul. Davi ele foi ungido, ele tinha unção, mas ele não tinha coroa ainda. Ou seja, Davi ele prestava ordens ao rei ainda, ele não podia mandar. Sabe o que é isso? É Deus querendo te dizer, espera o teu momento. Talvez não chegou, talvez tenha muitos na tua frente ainda, mas eu já te escolhi, tu já é ungido meu. Talvez o momento não chegou na tua vida ainda, mas eu já te escolhi. Talvez tu não assumiu o teu trono ainda no lugar que tu queira, mas eu já te escolhi. Davi é ungido aos 17 e ele assumiu o trono aos 30. Aos 30 anos, Davi começa a governar. Ou seja, passam-se 13 anos. 13 anos do quê? De Davi enfrentando gigantes, de Davi sofrendo perseguições, de Saul querendo a morte de Davi sendo o último, de Davi sendo o desacreditado. Só que eu penso que nessa caminhada talvez Davi pensava, Senhor, passaram um ano, passaram 2 anos e eu não assumi a liderança. Será que o Senhor se esqueceu do que tu me apresentou aquele dia? Será que tu se esqueceu daquela promessa? Será que tu mudou? E passam-se 3 anos, 4 anos, 5 anos. Deus não dá a coroa para ele, mas ele dá vitória em tudo que Davi faz. Em tudo que Davi faz, ele tem caráter. Davi podia ter matado Saul, a palavra nos relata, mas o caráter dele, a obediência que ele tinha a Deus, não permitiu. Pois ele mesmo fala, não toque no ungido do Senhor. E assim é nas nossas vidas, igreja. Às vezes a tua promessa ela foi feita há 5 anos atrás. Passam-se muito tempo. E às vezes você começa a cair no esquecimento. Será que Deus esqueceu daquilo que Ele me falou? Será que naquele momento de dificuldade Deus esqueceu daquilo? Naquele momento em que eu chorava e Deus vinha e falava, eu vou cumprir. Mas Ele não cumpria. É porque em Eclesiastes 3 nos fala que há um tempo determinado para todo propósito de cada pessoa. Ou seja, o tempo não é feito por ti, mas o tempo é feito por Deus. A ordem é dada de Deus, não é tu que escolhe o momento que tu vai ser exaltado. Mas a palavra nos relata que aqueles que se humilham ao Senhor, o Senhor nos exaltará. Ou seja, se tu já se humilhou, é que nem Deus disse a Moisés, Moisés, tu já orou? Eu vou cuidar agora, eu vou abrir o mar. Diga eu vou cuidar. Deus fala assim na tua vida, tu já orou, tu já me buscou, eu já falei que vou cumprir. Apenas trate. O mar eu já abri, o gigante eu vou fazer. Aí a gente percebe que Davi ele tinha unção. Na batalha com Golias, Davi o menor desacreditado ele vai. Sabe por que aquela pedra acertou? Porque ele tinha unção. Davi ele podia tacar a pedra para cima, para trás, para o lado, para baixo. Aquela pedra ia acertar de qualquer jeito. Sabe por quê? Ele não tinha coroa, mas ele tinha unção. E por que Saul não foi? Davi tinha. Por que Saul não foi? Saul tinha coroa, mas não tinha mais a unção de Deus. Ou seja, a unção de Deus é que tem que estar presente em nós, não uma coroa. É a unção de Deus que tem que estar em nós.
É o buscar a Deus que tem que estar em nós, e não uma coroa, não bens materiais. A partir do momento que tu está ungido, tu está protegido. Pensa, um gigante de uns 3 metros, 200 quilos de massa. Davi, o pequeno, o menor, o desacreditado, ele vai e mata com uma pedra. O gigante vem com espada, vem com tudo que era para matar aquele menino. Mas a unção de Deus fez aquele menino matar o gigante. Aquele menino que logo um tempo depois se tornaria rei. E eu parava e pensava como Deus faz cumprir as promessas nas nossas vidas. É fato, como eu falei, a gente pensa que Deus esqueceu. Mas quando Deus ministrava essa palavra no meu coração, eu não sei para quem que é. Porque talvez essa palavra não vai impactar o coração de todos da mesma forma. Mas eu tenho certeza que tem alguém aqui nessa noite que pensou que Deus esqueceu. Que pensou que os sonhos estavam enterrados. Só que lembra de Lázaro? Quando Marta e Maria pensam assim, Jesus deve ter esquecido dele. Jesus chega, depois de 4 dias, chega a cova e fala, Lázaro, saia para fora. Deus querendo te dizer assim, ei, os teus sonhos, os teus projetos, o que tu botou na minha mão não está morto. Saia para fora, desenterra isso, desenterra. Aí o inimigo fez te esquecer. Talvez o inimigo afirmou que desse ano você não passaria, no ano passado você não passaria, apontaram o dedo para você e falaram que você não passaria, enterraram os teus sonhos e pela tua fraqueza espiritual em algum momento tu aceitou isso e tu deixou ser enterrado. Mas Deus está dizendo para alguém que eu não esqueci de você. E eu não vou deixar que o inimigo de Golias seja maior que você. Se for preciso, eu vou te ungir de novo, eu vou te dar uma nova unção, mas eu vou cumprir aquilo que eu fiz para ti. E a gente pode pegar muitos exemplos na Bíblia, mostrando que Deus ele não esquece. Mas o bom mesmo é quando a gente fala de Jesus. E eu parava e pensava quando Jesus está lá naquela cruz. E tem um de um lado e Dimas do outro. E Dimas ele olha para Jesus e fala assim: lembra-se de mim quando entrares no paraíso? E Jesus fala: ainda hoje tu estarás comigo. É Jesus mostrando que talvez no último minuto que tu pensa que é o da tua vida, Ele vai estar te salvando. Talvez quando tu pensa que os teus projetos estão sendo enterrados, Ele vai estar te salvando. E Ele fala assim para ti: ainda hoje tu verás a minha glória resplandecer sobre a tua vida. E eu parava e pensava cada vez mais, e Deus me revelando, e Deus me revelando. E talvez você pensa que Deus ele esqueceu mesmo de você. Mas como eu falei, Davi ele tinha unção, não tinha coroa. Saul tinha coroa, mas não tinha unção. O que me faz pensar que nesse momento, nesta vida, talvez nós não teremos a coroa aqui, mas Deus já te ungiu. E a tua coroa, ela não vai ser aqui, mas ela vai ser lá no céu. Talvez a tua coroa, aquele cargo que tu tanto espera, ele não vai ser aqui. E louvado seja Deus por isso, porque é Ele te levando, Ele sabe de todas as coisas. Mas saiba que a tua coroa é certeza do céu, é o reino na qual Ele preparou para ti. É o reino agora que preparou para ti e para tua família. Você já tem a unção. Deus já te deu uma unção para ir para cima de gigantes. Não perca a sua fé. Não pare. Davi, ele não parou. 17 anos ele foi ungido. Ele reinou apenas aos 30. 13 anos passando dificuldade, passando batalha, passando perseguição. Mas ele não desistiu. É Deus mostrando que por mais o tempo que passe, Ele não esqueceu de você, os teus sonhos não vão ser enterrados. Eu sei daquele menino, porque ele joga bola, e eu sei como que é quem joga. Eu sei como que é as nossas noites no alojamento, pensando, será que Deus lembrou daquilo? Será que Deus lembrou quando Ele falou que ia me tornar um jogador?
Será que Deus, ele lembrou quando ele falou que ia me exaltar naquele momento? Só que Deus, ele tem a maneira dele de trabalhar, que é uma coisa que a gente nunca vai entender. Então, talvez nos teus momentos que tu chorou, naquele alojamento, que eu sei que tu chorou, pode ter certeza que Deus, ele não esqueceu quando tu falou com ele. Quando eu te vi chegando aqui, eu senti no meu coração. Eu sabia que tinha alguém que tinha que ouvir isso. Mas Deus, ele não esqueceu. E pode ter certeza que aquilo que ele falou na tua vida, ele vai cumprir. Pode ser que não seja tanto sonho, pois eu também sonhava em ser jogador. Hoje meus sonhos são diferentes, mas mesmo assim Deus não deixou de me guiar. E assim na tua vida, talvez os teus sonhos tu não alcançou. Tu passou a tua vida sonhando em ser alguma coisa e você não conseguiu. Mas é Deus te falando, não foi para isso que eu te chamei. Mas eu te chamei para tu ser servo, para tu ser varão, para tu ser varoa da minha casa. Porque essa vida aqui, ela é passageira. Aqui é só o início de uma vida eterna que a gente vai herdar. Então, igreja, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Que Deus, ele conforte o coração de cada um que sentiu essa palavra. E saiba que ele não esqueceu de você. E a todo momento que você pensou, ou que você pensava até hoje, esse momento acabou. Esse momento que tu pensava que Deus esqueceu, bote no teu coração que acabou por hoje. Porque Deus, ele não esqueceu. E hoje ele me trouxe aqui para falar que ele não esquece de quem ele escolhe para reinar no céu. Deixa eu pode se colocar de pé. Louvado seja Jesus. Aleluia. Doação. Aleluia. Salve a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Destrói as bases que sustentam o coração.
continue glorificando o seu nome. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu pra
benefício vivo de estarmos na presença dele. E o manifestação de Deus neste lugar. Só você que pode. Dê uma boa salva de palmas para Jesus. Maravilha. Podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Amanhã é quinta-feira, nós temos um trabalho. Sexta-feira estamos aqui com um grande culto de adoração e ensinamento da parte do Senhor. Sábado, círculo de oração às 14 horas. Ensaio quase às 15 horas. E vai ter um louvorzão no sábado agora, às 19 horas. Louvorzão, adoração ao nome do Senhor. Vamos nos esforçar para estar todos aqui, os jovens, para estarmos adorando o nome do Senhor no sábado agora às 19 horas. Amém? Após o louvorzão, nosso irmão Diácono Eliezer, mais os irmãos, mais a gente fazer um cafezinho, tomar um cafezinho, após a adoração ao nome do Senhor. Amém? Vamos voltar com o louvorzão pelo menos uma vez a cada 40 dias, a cada um mês. Vai ter um sábado disponível para estar fazendo o louvorzão em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Às 19 horas, para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém. Da Aleluia. família, para a glória de Deus. Glória a Amém? Deus. Domingo tem evangelismo pela manhã, né? Obrigado, Thaís. Ali vocês estão evangelizando e Deus trabalhando. Aquele que semeia com lágrimas, colherá com muita alegria. Amém? Aquele que semeia com lágrimas. Sexta-feira. Amém. Sexta-feira vai estar recolhendo.